Algumas pessoas costumam separar a Bíblia em partes, dizer que uma parte é válida e outra não. Vamos deixar que a palavra de Deus nos responda. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Algumas pessoas costumam dizer que o Antigo Testamento ou o Novo não é mais válido. O Antigo Testamento possui muitas leis, e algumas leis realmente não são mais vigentes para os dias de hoje. Por exemplo, existia no Antigo Testamento as leis civis, as leis cerimoniais e a lei moral. As leis cerimoniais era aquele ritual onde o pecador levava o cordeiro para o santuário e lá ele era morto. Essa lei não existe mais, porque o ritual do santuário apontava para Cristo. Era apenas uma sombra do que ia acontecer. Cristo pagou a nossa dívida na cruz, não para vivermos em desobediência, mas para obedecermos. O sinal de que realmente aceitamos a graça de Deus é a obediência. Quando Cristo morreu, o véu do santuário foi rasgado de cima a baixo, porque quando o Cordeiro Imaculado morreu, estava feito, foi-se cumprido. Veja o que está escrito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Existem também as leis civis, que eram as leis que regiam a sociedade daquela época. Por exemplo, no Antigo Testamento existia a lei contra os maus tratos de escravo. Isso significa que Deus permitia a escravidão? Claro que não. Significa que a sociedade daquela época era tão ignorante que Deus não poderia mudar a mente deles de uma hora para outra. Porque Deus respeita a liberdade de pensamento e ação de cada ser humano. Assim como no passado, Deus tolerou muitos comportamentos errados por causa da ignorância da sociedade daquela época. Por exemplo, a bebida forte, o casamento com várias mulheres. A gente vê no decorrer das Sagradas Escrituras que todas essas práticas nunca foram da vontade de Deus. Agora, as leis morais são os 10 mandamentos escritos pelo próprio dedo de Deus e dados a Moisés. Esses mandamentos são como um espelho para nos corrigirmos. Não somos salvos pela lei, nem por fazer qualquer coisa. Devemos obedecer a Deus como resultado de nossa mudança em Cristo. Veja o que está escrito. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Por mais que não sejamos salvos pelas leis morais, ou seja, os 10 mandamentos, isso não significa que eles são inválidos e não precisamos mais obedecer. A mesma lei que diz não adulterarás é a mesma que diz para guardarmos o santo dia do Senhor. A mesma que diz para não dizer falso testemunho, para não matar, não roubar, etc. Veja o que está escrito. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,4. A única definição do que é pecado nas Escrituras é a transgressão da lei de Deus. Se não existe lei, não existe mais pecado. E se não existe mais pecado, qualquer coisa é permitida. Deus é o Criador do universo e Ele está fazendo de tudo para me salvar e para te salvar. Ele se importa mais com a nossa salvação do que uma mãe em salvar seu bebê de um incêndio. Mas se não lutarmos para isso, Ele não vai fazer nada. Se dermos as costas para Ele, Deus não vai fazer mais nada para salvar. Um filho mimado que insiste em desobedecer. As leis de Deus não servem para nos privar de alguma coisa boa, mas para nos proteger. A lei de Deus é como uma cerca que nos protege de cairmos em um abismo sem fim. Assim como um berço protege o bebê para não cair. Algumas pessoas acreditam que o Deus do Novo Testamento é um Deus bonzinho, do Antigo Testamento, um Deus vingativo.
Mas isso não é verdade. Quando lemos o Antigo Testamento, percebemos que todas as pessoas que Deus puniu tiveram anos e anos para se arrepender de seus pecados, e essas pessoas simplesmente escolheram virar as costas para Deus. Por exemplo, no dilúvio, Noé pregou por mais de 140 anos que o mundo iria ser destruído. Cada martelada era um aviso, mas aquelas pessoas não quiseram se arrepender. Os pecados daquela sociedade tinham ido a gota d'água para Deus. Matavam, roubavam, praticavam imoralidades sexuais e faziam seus próprios filhos passarem pelo fogo, em sacrifício a deuses estranhos. Tudo isso Deus iria perdoar se tão somente o povo daquela época se arrependesse. Mas não quiseram dar ouvidos a Deus. Deus prometeu que o mundo não iria mais ser destruído em fogo, mas assim como nos tempos de Noé, o mundo está atualmente. O mundo atual será destruído por fogo. Todo aquele que não se arrepender e buscar a salvação em Deus perecerá. Não porque Deus seja mau, mas porque Deus é tão misericordioso que o céu seria como um inferno para os ímpios, e eles mesmos prefeririam morrer a viver lá. Veja o que está escrito: pois com toda certeza vem o dia em fogo ardente, mais que uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os maldosos queimarão como palha seca na fogueira, e aquele grande dia vem se aproximando depressa. Não sobrará raiz nem ramo algum. Veja que não haverá mais raiz nem ramo do pecado. Não existirá um inferno a queimar eternamente. Porque imagina você estar lá no céu e saber que um familiar seu está queimando pela eternidade. Não sei você, mas eu nunca conseguiria ser feliz dessa forma. Deus é um juiz justo e Ele fará o pecador pagar apenas pelos pecados que cometeu. Nem o pior pecador seria justo queimar a eternidade. Veja o que a Bíblia diz sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se prostituído, como aqueles anjos e ido após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. A cidade de Sodoma e Gomorra não está queimando até hoje. O fogo é eterno enquanto dura. Depois que destroem a matéria, ou seja, o corpo, ele acaba. Muitas pessoas acreditam na doutrina do inferno eterno, são as mesmas pessoas que acreditam que após queimar a matéria, o espírito queimaria eternamente. Mas a doutrina de que existe uma alma que é capaz de viver fora do corpo não é bíblico. Veja o que está escrito: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12:7. Devemos compreender que os mortos voltarão a ter consciência somente quando Jesus voltar e transformá-los e ressuscitá-los. Por isso, não estão desfrutando de alguma recompensa ou punição. Segundo Pedro 2,4 afirma que até mesmo os demônios estão reservados para um juízo futuro. As Escrituras não ensinam que há um inferno de fogo eterno, mas sim que haverá um dia em que Deus lançará o diabo e seus seguidores em um lago de fogo, que só existirá após o período dos 1000 anos. Isso é muito claro nas Escrituras, que ensinam ser o juízo um evento futuro. Portanto, os que não foram dignos da salvação não se encontram hoje em sofrimento, mas num sono profundo, até o dia em que serão penalizados. O sofrimento de alguns pecadores durará um período de vários dias e noites, e até mais, porque cada um será recompensado segundo as suas obras. A Bíblia ensina que o castigo varia em grau e intensidade, especialmente nos versos a seguir. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaída! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram há muito, que elas se teriam arrependido, com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites.
Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirá. O fogo será eterno nas consequências, e não na duração. Mateus 25:46. Deus abençoe o seu dia.